Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, que a paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, a sua família. Que bom que nós temos procurado meios para organizar o nosso país. Muitas pessoas de bem têm raciocinado, têm procurado qual o problema do nosso país. Por que o problema do nosso país é a corrupção? Por que o problema do nosso país é as pessoas não quererem buscar as coisas corretas? Sabe por quê? A resposta está em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz a palavra do Senhor: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem pecou e foi destituído da presença do Senhor. O homem precisa de Cristo Jesus para voltar à presença do Senhor. Então nós temos vivido com pessoas que realmente não amam a Deus. Nós temos no nosso poder, aqui sobre a nossa nação, pessoas que não amam a Deus, pessoas que não trataram o seu pecado junto a Cristo Jesus, pessoas que nem entenderam que são pecadoras e merecedoras da destruição total. O nosso país está mal não porque as pessoas estão desorganizando somente, mas porque as pessoas não temem a Deus, porque as pessoas não sabem que o pecado destrói, que o pecado afasta de Deus e que o pecado leva um país à bancarrota. Eu queria que você prestasse muita atenção. Você já foi a Cristo Jesus? Você já entendeu a salvação e a reconciliação que há pelo sangue do Cordeiro? Essa é a solução para o nosso país. O Brasil precisa de se render a Cristo Jesus. O Brasil precisa buscar a solução somente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia abençoado e na presença do Altíssimo. Hoje eu quero conversar com o pastor Isaías Garcia Vieira. E eu fui a Machado, na casa desse amado pastor, e nós conversamos sobre a palavra de Deus. Vamos então a essa entrevista. É um grande privilégio hoje na cidade de Machado conversar com uma das pessoas mais influentes aqui dessa cidade, uma das pessoas que Jesus usou por longos anos para levar a palavra do Senhor. Pastor Isaías, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Isaías, a sua história ela não começa aqui em Machado. Onde ela começou e como ela começou para o Evangelho? Eu me converti aos 17 para 18 anos na cidade de Assis, no interior do estado de São Paulo. Lá eu tive uma experiência através do Ministério da Mocidade para Cristo do Brasil, pelo ano de 1951 e 52. E passado um ano, me senti vocacionado para o ministério quando Deus me chamou. Foi uma experiência extraordinária que eu tive. E pelo ano de 1953, nós mudamos para Campinas, do estado de São Paulo também. E lá nós concluímos o nosso curso colegial, fizemos o nosso curso de faculdade de teologia. E em 1963, nós fomos consagrados ao ministério em Campinas, em nossa igreja central, ali na Rua Lusitana, 824. E desde então fui nomeado para Jacutinga, uma cidade bem no interior, no sul de Minas Gerais, próxima à cidade de Itapira, no estado de São Paulo. E desde 1963 nós estamos aqui no sul de Minas. Hoje eu já sou um paulista mineiro. Amém. Pastor, aquele jovem então que se converte, seu pai era fazendeiro, o senhor teria certamente uma continuidade ali na fazenda. O que mudou quando
Jesus entrou nesse coração e passou a reinar nesse coração? O antigo Isaías para o novo Isaías. Deus me deu o privilégio de conhecer a Jesus e isto foi tudo na minha vida. Porque meu pai queria que eu fosse alguém, na visão dele, uma pessoa muito importante. Minha mãe, que era a única cristã da família, ela se alegrou muito quando eu me decidi ao sagrado ministério. Em 1957, meu pai veio a falecer em Campinas, ele tinha problema cardíaco, e aí eu me tornei uma espécie de arrimo da família, administrando os bens materiais de minha mãe. Embora uma família numerosa, nós éramos fruto de um segundo casamento do meu pai. Minha mãe foi a sua segunda esposa, e desse casamento nós éramos em 10 irmãos, sendo que hoje, em 2017, nós estamos com apenas 6 irmãos remanescentes de um grupo de 10 irmãos do segundo casamento e 3 do primeiro do meu pai. Quando, após cursar a Faculdade de Teologia em São Paulo, eu fui designado para Jacutinga e lá foi uma experiência maravilhosa no ministério. Como diria que foi a minha primeira infância ministerial ali. Deus nos deu muitas vidas para o reino, pessoas que tiveram transformação radical, pessoas ébrias, pessoas transtornadas, pessoas endemoniadas, pessoas das mais diferentes tipos e qualidades. E isto tem sido, para nós agora, hoje estamos jubilados aos 82 anos de idade, depois de 46 anos que nós estamos aqui em Machado, desde 1971, onde Deus fez com que a obra tivesse um grande progresso, uma grande evolução, porque em 1971, em janeiro, quando aqui chegamos, tínhamos apenas uma igreja evangélica de nossa denominação, com aproximadamente 100 membros. Hoje, pela misericórdia e graça de Deus, a primeira igreja tem aproximadamente 700 membros e temos mais 5 igrejas organizadas aqui na cidade. A cidade é uma cidade pequena em termos de Brasil, hoje 42 mil habitantes. Temos um acampamento Manaim que foi consagrado em 1973, onde ali podemos acolher ali uma média de 300 a 400 jovens, todos os períodos de feriado, carnaval, Semana Santa. Aqui em Machado tem uma festa promovida pelo catolicismo romano chamada de São Benedito. É um feriado prolongado onde também nós nos reunimos ali no Manaim. Ali temos uma igreja hoje muito abençoada, com aproximadamente 200 membros. E Deus tem feito prosperar a obra aqui em nossa cidade e região. Pastor, o senhor deve ter tido muitas experiências com vidas transformadas. O senhor se recorda de alguma experiência que marcou a sua vida também, uma conversão genuína, autêntica, que transformou uma vida? O senhor pode compartilhar com a gente? Fazia mais ou menos uns 2 ou 3 anos que eu estava em Machado e numa manhã alguém bateu a porta de casa. Era uma pessoa que eu conhecia assim a uma certa distância. Mas eu percebi que a pessoa estava profundamente assim depressiva, com um pacote debaixo do braço. E quando ela adentrou a minha casa, ficamos no escritório e ela começou a contar a situação da sua vida, deplorável. Aí descobrimos que ela tinha um terreiro de Umbanda aqui em Machado, tem muitos terreiros,
infelizmente. Mas ela abriu aquele pacote, embrulhado no jornal, era uma Bíblia. Quando ele me disse, oh, pastor, isso aqui eu recebi, ganhei da dona Clarice Franco Caixeta, há muitos anos atrás. Mas a minha vida está não tem mais onde possa piorar. E naquele momento nós começamos a falar com ele em um nome de Jesus. E de repente eu já tinha tido uma experiência anterior com outra pessoa, o rilhar dos dentes, o ranger dos dentes de que a Bíblia fala. Nós pudemos perceber que ali havia uma manifestação demoníaca e na hora nós impusemos as mãos sobre o irmão Belmiro e ele foi liberto. E ali, naquela manhã, ele conheceu a Jesus como seu Salvador pessoal e Senhor. E Deus é tão maravilhoso. Posteriormente, sua esposa, nossa irmã Dona Narcisa, se converteu a Jesus e a grande maioria dos filhos também se converteram a Jesus e hoje se encontram firmes. Alguns são líderes aqui em nossa comunidade, aqui em Machado, são servos de Deus atuantes. Para mim, essa experiência foi uma experiência mais impactante que nós tivemos assim. Posteriormente, nós tivemos muitas outras, quase que nesta mesma linha, de pessoas possuídas por espíritos malignos, pessoas envolvidas em toda forma de esoterismo, a que o brasileiro é muito afeito. E Deus tem feito prosperar a obra, vidas têm sido alcançadas. Hoje nós temos aqui 6 templos na cidade, espalhados por todos os cantos da cidade. E domingo após domingo, semana após semana, nós temos podido ver vidas se convertendo e vidas se encontrando com Jesus, através de uma experiência de arrependimento, de fé, de novo nascimento em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Tudo isso para o louvor e glória do nosso Deus, né, pastor? Pastor, normalmente nós nos deparamos com muitos obstáculos também, ministerialmente falando. Ocorreu sobre a sua vida perseguição, pessoas que claramente se opuseram à obra do Senhor, principalmente no início do seu ministério, no decorrer dele? Eu creio que Machado foi algo inédito, não só na minha vida ministerial, mas na vida de tantos outros pastores, porque uma cidade extremamente dominada pelo catolicismo romano, a única rádio na época era de propriedade da igreja romana, da paróquia do Santo Antônio, e nós tínhamos um programa evangélico semanal, todas as terças-feiras, de meia hora. Inicialmente o programa até era gratuito. Quando eu cheguei em Machado, nós começamos a pagar pela meia hora de programa, mensagem evangélica, que durou mais de 40 anos aqui. E foi um momento muito precioso que nós tivemos, alcançando vidas, pessoas e colegas que vinham de outros lugares. Quando nós falávamos que tínhamos um programa evangélico numa rádio católica, eles ficavam assustados. E Deus nos deu o privilégio, falo isso com um coração muito cheio de gratidão, porque nesse período de 40 e poucos anos, uma das primeiras pessoas que eu visitei Machado foi o cônego Walter Maria Pulcinelli. Ele era o padre principal aqui da paróquia do Santo Antônio. Já fazia, quando eu vim em 71 aqui, faziam alguns anos que ele estava aqui. E ele faleceu agora no início deste ano, quando no início do ano ele estava muito enfermo. Nós estivemos no hospital aqui, com os familiares dele que são lá da cidade de Muzambinho,
onde pudemos orar em nome de Jesus, com o cônego Walter ali já bem ofegante. Ali estavam 2 dos seus sobrinhos. Quando tivemos a oportunidade de orar com eles também, e depois eles nos disseram, isso aqui não é próprio aqui da terra, isso aqui é alguma coisa do céu, de um pastor evangélico estar orando e louvando a Deus aqui com o cônego Walter, meu tio, dizia um sobrinho seu da cidade de Muzambinho. Foi uma experiência muito abençoadora desta comunhão que tivemos, embora tendo algumas dificuldades que nós passamos também, por parte de intolerância religiosa, pessoas que não podiam admitir que os evangélicos podiam ter também o seu lugar ao sol, a sua presença, a sua participação na evangelização da cidade de Machado. E isto tem sido a tônica na vida do ministério que Deus tem nos dado. Pastor Isaías, eu quero continuar essa conversa para exibir num próximo programa, mas o programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. Eu quero meditar em um texto da Palavra do Senhor que se encontra em Atos, capítulo 3, a partir do versículo de número 11. Diz a Palavra do Senhor: apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, e tudo quando vos disser, acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós queremos, Senhor Deus, aprender na tua palavra como devemos ter uma vida para louvor da tua glória. Senhor Deus,
Só uma finalidade do homem existir: é te louvar, é te bendizer, é glorificar o teu santo nome através de uma vida santa na sua presença. Que cada uma dessas pessoas que assiste o programa Restaurando Vidas, que elas sejam tocadas pelo evangelho de poder que há em Cristo Jesus. A tua palavra é a única verdade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual a pregação que você espera? Qual a palavra que você espera quando você está em um desespero, quando você quer saber mais das coisas de Deus, quando você vai congregar? Que tipo de palavra você espera? Uma pregação eficaz: arrependam-se e convertam-se. Não há outra pregação, desde aqui no começo da Bíblia, em Gênesis, até no Apocalipse. Arrependam-se e convertam-se ao Senhor. Esta é a palavra. O homem pecou e destituído foi da presença do Senhor. O homem pecou e carece agora de uma reconciliação com Deus. Mas o homem, por estar em pecado, ele não tem forças de ir a Deus. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele já tinha uma aliança antes que o mundo fosse formado. A Trindade Santíssima já havia esse projeto onde Jesus Cristo se encarnaria, viria à terra e morreria para que eu e você tivéssemos uma oportunidade, a oportunidade do perdão, da reconciliação com Deus. Então nós temos que entender que nós não precisamos de uma pregação que vá nos fazer sentir bem, nós não precisamos de uma pregação da palavra que vá nos levar um pouco acima, nós precisamos de uma pregação da palavra que vá confrontar com o nosso coração, que vá mostrar o que a Bíblia diz, não aquilo que nós pensamos, que nós achamos ou que nós queremos, mas nós precisamos, quando abrimos esse livro, a Bíblia Sagrada, que é absoluta na vida de um cristão, que é perfeita na vida de um cristão, ela tem que vir contra esse cristão, moldar o seu coração, para que esse coração seja moldado nos padrões de Cristo Jesus. Talvez até você se considere uma pessoa maravilhosa, mas maravilhosa por qual padrão? Se comparado com uma pessoa que é ruim, se comparado com uma pessoa que é média, mas você precisa comparar a sua vida e ter como padrão Cristo Jesus. E é interessante que Pedro e João, eles iam ao templo orar 3 vezes ao dia, e numa dessas orações eles encontraram um homem ali que esmolara, e esse homem era coxo, ele não podia caminhar, e esse homem então pede uma esmola para Pedro e João. Pedro vira para ele, diz que Pedro olha para ele, e ele está esperando o que Pedro vai dar, e Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Diz a palavra que esse homem então, ele dá um salto de alegria e começa a seguir a Pedro e entra ao templo para louvar ao Senhor, e as pessoas então começam a ver aquilo e começam a se aglomerar, e aí Pedro começa esse discurso: não olhem para nós, o mérito não é nosso. E ele diz, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? A primeira palavra que eu deixo para você: fuja dos pregadores que tentam mostrar mérito próprio nas suas pregações. Fujam dos pregadores que querem atrair o brilho, a luz, o holofote para eles mesmos. Fuja, porque não há mérito no homem, não há poder no homem, senão aquele derramado pela autoridade e pelo poder de Cristo Jesus. Nós somos apenas veículos, instrumentos na mão de um Deus poderoso. Nós somos vasos de barro na mão de um Deus poderoso e santo. O vaso de barro é um vaso de pouco valor. Então, não se aproxime, não se encante perante esses pregadores que estão querendo transmitir a você que deles há poder e neles há poder. Fujam deles. A segunda coisa que eu aprendo aqui é: entenda a sua condição. Entenda a sua situação. Nós somos traidores de Cristo. Nós negamos o Senhor Jesus todos os dias quando tomamos decisões equivocadas, quando nós sabemos o que é certo, mas andamos por caminhos distantes do Senhor. E Pedro diz: vós traístes a Cristo Jesus, vós matastes o autor da vida, vós mataste o santo. Sabe por quê? Porque vocês escolheram Barrabás e Jesus foi morto.
Vocês, quando Pilatos queria soltar, vocês quiseram a morte de Jesus. Vocês quiseram Barrabás livre e Jesus morto. Homens, nós somos depravados. O coração do homem é tremendamente corrupto, desesperadamente corrupto. Não pense que você é alguma coisa. Nós só somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Jesus. Mas a maioria do povo ainda não conheceu Jesus dessa maneira, ainda não foi tocada, não se curvou diante de Jesus. Então entenda a sua situação sem a graça e sem o favor de Jesus. Depravação total. O nosso coração é maligno, os nossos desejos são ruins, nós temos a tendência de agir pela carne, pela força da carne, pela vontade da carne. Então nós precisamos entender a nossa situação. As pessoas estão se achando boas. Às vezes eu pergunto para uma pessoa, você acha que você vai para o céu? Vou. Por quê? Porque eu não faço mal a ninguém. Você nasceu condenado, eu nasci condenado. Se você não tiver um encontro real com Cristo Jesus, o seu destino é o inferno, afastado pela eternidade de Cristo Jesus. Então nós precisamos entender a nossa situação. Mas como entender a nossa situação? Clame a Deus para que o Espírito Santo te revele quem é Cristo Jesus. Clame a Deus para que o Espírito Santo te mostre que só Jesus Cristo é o Senhor. Quando o Espírito Santo te revelar quem é Cristo Jesus, você vai olhar para si mesmo e você vai entender que você é um miserável. E você vai entender que você está totalmente condenado pelo pecado. A graça do Senhor, então, ela vem, ela estende sobre nós a sua mão e ela nos leva para junto de Deus. Olha, o homem tem uma sentença, a morte, mas Cristo Jesus vem para dar vida. Não há mérito no pregador, não há mérito na denominação, há mérito somente em Cristo Jesus. O homem não faz nada para ser salvo. É Cristo quem fez uma obra maravilhosa há 2000 anos, na cruz do Calvário, e ele pagou o pecado de todos os que crerem, ou que creram no passado. O mérito é todo de Cristo Jesus. Então, há só uma pregação para nós. Versículo 19, diz a palavra do Senhor: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Meu irmão, se nós estamos mortos nos nossos delitos, se nós nascemos condenados nos nossos delitos e pecados, o que nós podemos fazer? Nós podemos nos arrepender, nós podemos trocar o nosso pensamento, nós podemos suplicar para que o Espírito Santo nos dê a direção, para que nós entendamos que somos pecadores e que precisamos de uma mudança profunda no nosso procedimento. Nós então, quando arrependemos em verdade, a nossa mente é mudada. Aquilo que nós gostávamos de fazer, nós não fazemos mais. Aquilo que nós amávamos, nós deixamos de amar, porque agora interessa o que Cristo quer de nós. E a palavra não diz somente para arrepender, converter-se, voltar-se para o Senhor. Hoje, uma pessoa que não tem Jesus, ela vive para os seus próprios prazeres. Ela acumula dinheiro para a sua própria vida. Ela acumula bens para ela mesma. Ela tem sempre que desejar primeiro para ela e depois para os outros. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, a gente vê que só Jesus Cristo merece honra, glória, louvor e adoração. Então, com a fé pela palavra, nós nos curvamos diante desse Deus e nós realmente deixamos que a nossa vida agora seja conduzida por Ele. Você já teve isso na sua vida? Você já passou pelo arrependimento e a conversão genuína em Cristo Jesus? Olha, meu irmão, leia a palavra, busque em oração, que Deus pode restaurar a sua vida. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua santidade, pela tua perfeição. Nós queremos nos curvar agora e suplicar para que o Senhor venha com teu poder, com teu Espírito Santo, inunde corações essa manhã, para que pessoas sejam salvas pelo poder que há em Cristo Jesus. Faz um milagre durante esse programa, que pessoas se convertam a Ti. É a única e a melhor bênção que um homem pode querer, a salvação em Cristo Jesus. Amém. Eu queria que você buscasse a Deus no nome de Jesus Cristo. Pela fé posso enxergar,
pela fé posso tocar